Olá, companheiros. Então, mais uma vez, juntos para a continuação do nosso estudo sobre o livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Que Jesus nos abençoe mais uma vez, nos envolva e que os bons espíritos possam nos auxiliar em mais essa ocasião, né? Que nós estaremos aqui reunidos através das nossas redes, né? No YouTube e no Facebook. Bom, hoje nós vamos então dar continuidade. Semana passada nós iniciamos o estudo sobre o tema da vontade, né, no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, em que o Emmanuel ele nos mostrou de uma forma didática, não é? A vontade como a gerência soberana da nossa mente, né? Então, comparando com uma estrutura de uma empresa ou de um ambiente profissional, né? Ele coloca os diferentes departamentos da nossa mente e a vontade como essa gerência esclarecida e soberana. E a partir disso nós criamos, né, ou comentamos na última semana, com base nesses departamentos, nessas características de que Emmanuel nos fala, nós comentamos sobre a distinção ou a diferença que nós precisávamos e precisamos fazer entre o que é o nosso desejo e o que é a vontade, né? Para a gente ter bem claro que é, qual é o sentido dessa vontade de que Emmanuel nos fala aqui. E comentamos que o nosso desejo é aquilo que nós alimentamos no nosso dia a dia, o nosso querer, as nossas tendências, o nosso impulso, por assim dizer. Enquanto que a vontade está relacionada a um impulso de mudança para o bem, né, que nós precisamos manifestar na nossa intimidade, a fim de que nós sejamos capazes de realizar as transformações de que nós necessitamos no curso da nossa vida na Terra, né? Ou seja, se a gente fosse trazer para um linguajar talvez mais cotidiano, mais do dia a dia, são dois querer, né? Um é o meu querer tendência natural, é o meu querer gostar, é o meu querer sentir-se confortável. Então, vamos pensar num espírito, por exemplo, preguiçoso. O espírito preguiçoso vai se acomodar muito bem na inação, no não fazer. O querer, o desejo dele vai estar relacionado a deixar tudo como está, a não se movimentar, a evitar ter que tomar atitudes, não é? Porque é nessa posição que ele se sente bem, que ele se sente confortável, ainda que isso seja doentio para o espírito, né? Ainda que isso gere, neste exemplo, né, uma acomodação, uma estagnação de energias que impede que o espírito se desenvolva e alcance patamares maiores na sua existência. Outra coisa é a vontade, que se manifesta a partir do momento em que o ser se conscientiza, voltando para o mesmo exemplo, se conscientiza de que tem essa tendência natural, não é, da preguiça, do não fazer, e assume a partir daí um compromisso consigo mesmo de tomar atitudes contrárias, né, àquilo que é a sua tendência natural. Percebamos que isso vai exigir do ser uma energia muito intensa, porque é agir contra a sua própria vontade, né? É aquele momento em que nós vamos buscar forças, né? De uma maneira popular eu diria isso, a gente vai buscar forças lá na nossa intimidade, não é? Lá no fundo, para tomar uma atitude que é contrário àquilo que eu tenho desejo de fazer, aquilo que eu gosto de fazer, né? É, essa então é a manifestação da vontade, como Emmanuel a define e como a gente está acostumado a tratar nos nossos estudos. Foi essa distinção que nós falamos. E aí, nos comentários, na última semana, a nossa companheira Jéssica Marucci, né, ela deixou um comentário aqui, uma pergunta, na realidade,
que nos levou a uma reflexão e que opa, tivemos um probleminha aqui, voltamos, e que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Ela pergunta o seguinte: dentro de um processo obsessivo, geralmente ele se vincula ou ganha força por meio do nosso desejo central, certo? Ela meio afirma, meio que confirma. É isso mesmo, Jéssica, a gente vai falar. Nesse caso, para a superação, a vontade é soberana? É possível modificar estas tendências desse desejo central por meio da vontade firme? Se vincular aos nossos amigos espirituais, mesmo em meio a processos em que sentimos a dificuldade em alguns momentos? Jéssica, são todas perguntas super importantes e primeiro a gente agradece mais uma vez, né, por ter nos encaminhado essas perguntas, porque vão nos proporcionar aqui reflexões muito importantes em cima desse tema, tá? E da mesma forma a gente estimula a todo mundo, não é, que tiver, né, que tenha as suas dúvidas, que queira trazer os seus comentários, né? A gente vai tratando e vai elucidando eles aqui durante os nossos encontros. Para responder, Jéssica, de uma forma bem estruturada, bem organizada, o melhor que a gente consegue, pelo menos, a gente fez uma opção aqui de fazer um pequeno estudo da obsessão, tá? Que pessoalmente acredito que seja importante para todos nós que estamos aqui reunidos. Porque esse termo e esse tema, obsessão, né, ele, ele é tão disseminado, tanto entre aqueles de nós que já somos espíritas com uma maior prática, um maior tempo de ligação, um maior estudo dentro da doutrina, quanto para aqueles que conhecem menos do espiritismo, né, que eventualmente só ouviram falar, leram algum livro ou outro, conhecem, né, com mais superficialidade, não tem problema nenhum em relação a isso, é uma questão do tempo mesmo, né, e das possibilidades de interesse de cada um. Mas é o fato que é um tema muito comum. Então, pensamos e a gente acredita que vale a pena fazer um estudo, mas com esse foco. Né? O tema obsessão permite estudos longuíssimos em vários sentidos. Mas dentro desse foco, né, a gente pretende fazer que nós estamos conduzindo, né, nas últimas semanas, e por isso mesmo nós fomos buscar aqui nesse livro mesmo um capítulo em que Emmanuel fala sobre a obsessão, que é o capítulo 27. Né? Provavelmente nós iríamos estudá-lo, sei lá, daqui 6 meses, né? Mas, considerando que existe, né, essa necessidade de nós compreendermos melhor o tema, vamos trazer o estudo para agora, porque é importante. Nós não vamos estudar o capítulo todo nesse momento, a gente pode voltar a ele, né, num outro instante, numa outra ocasião. Nesse momento, o que a gente vai fazer é tentar focar nessas perguntas que foram trazidas aqui pela Jéssica, tá? E que estão relacionadas ao estudo da vontade que nós estávamos falando na semana passada. Acho que o primeiro ponto que a gente considera importante trabalhar é o seguinte: o que é uma obsessão? Kardec vai definir o termo obsessão pela primeira vez no livro dos Médiuns, que é o segundo livro, né, que é o livro subsequente ao livro dos Espíritos. E que é uma obra que nasceu com o propósito de permitir a qualquer um, né, realizar o que à época se chamava as experiências, né, com a mediunidade, de travar contato com os espíritos desencarnados de uma maneira organizada, estruturada, é, é, com respeito, não é, a essas entidades, com conhecimento sobre o que quer dizer esse fenômeno. Né? Então, a primeira vez que se trata desse tema, ele vem direcionado para os médiums. Agora, um ponto fundamental que a gente precisa recolher e que está inclusive no livro dos médiums é considerar que médium não é só aquele que tem o que a gente chama da mediunidade ostensiva, ou seja, aquele que é um psicofônico, né, como nós vemos, sei lá, o Divaldo Franco, né, é bastante comum no final
né? Ou era, né? Agora ele está um pouquinho mais recolhido, mas no final das palestras públicas que ele fazia, nós temos uma comunicação de Bezerra de Menezes, né? A gente via Edivaldo fechando os olhos, mudando até a feição, o tom de voz. Isso é um fenômeno psicofônico. Chico Xavier era um psicográfico, né, de grandíssimas possibilidades, além de também ser um psicofônico e ter outras ainda características mediúnicas, né? Mas essa é a mediunidade que a gente chama ostensiva, ou seja, que a gente consegue ver. Agora, para além dessa, existe uma mediunidade de que todos nós somos portadores, que é uma mediunidade chamada intuitiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos nós, e Kardec diz isso, todos nós percebemos os espíritos em maior ou menor grau. Portanto, todos, 100% da humanidade, somos médiums, né? Poxa, Renato, mas como é que acontece isso que eu não percebo no meu dia a dia, né? Então, estudando a obsessão aqui, talvez isso fique um pouquinho mais claro, tá? E a gente vai trabalhando aos poucos. Então, vamos ver aqui. Olha só, o Emmanuel diz que observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Então vamos lá. A mediunidade como sintonia, ou seja, sintonia de ideias, sintonia de pensamentos. Mediunidade são dois espíritos que estabelecem uma sintonia entre si, que se ligam, né? E a partir disso começam a trocar pensamentos. Como? Através de uma reflexão pura e simples, né? O que é essa reflexão? É perceber o reflexo. Então, vamos imaginar que eu esteja. Vamos dar dois exemplos para entender isso, né? Tanto no aspecto da obsessão quanto no aspecto da mediunidade por si só, né? Vamos imaginar que eu estou no meu dia a dia diante de um determinado problema, né, no meu ambiente profissional, por exemplo, procurando a resposta. E de repente, né, enquanto eu estou ali, dedicado, pensando em formas tal, me vem uma ideia, né? Nossa, uma ideia que eu nunca tive. E uma ideia talvez a que eu poderia não ter acesso. É possível que essa ideia tenha sido lançada por um espírito amigo que esteja querendo me ajudar com aquela dificuldade. É possível que seja minha? Sim, também é possível, tá? Mas apenas para a gente entender o que é essa mediunidade para todos, né? Ou eu estou conversando com um amigo, querendo muito auxiliá-lo, né? Ele está falando das dificuldades dele, do problema dele, e de repente eu sinto alguma coisa no meu coração, como, nossa, eu acho que ele está passando, acho que ele está sentindo tal coisa, né? E falo com ele e falo, nossa, é isso mesmo que eu estou sentindo, né? É possível, nesse exemplo, que o anjo da guarda, né, um espírito protetor, um espírito amigo desse meu amigo, tenha falado comigo, ou seja, emitido seus pensamentos para mim. Eu registro esse pensamento como essa ideia que me vem, que me parece um pensamento próprio, né? E efetivamente transmito. E quando eu transmito, eu percebo que ela é real, por exemplo. Isso é mediunidade, né? Porque de alguma forma eu estou captando essa ideia através do pensamento de um desencarnado e transmitindo-a. É sempre de um desencarnado? Não, nem sempre, como nós dissemos, né? E como que eu vou saber? Não tem muita utilidade em saber, segundo o livro dos Espíritos, né? Se é minha ou se é de um desencarnado. O importante é eu avaliar o conteúdo, se é bom ou se é ruim. E aí a gente começa a entrar nesse fenômeno de reflexão aqui que Emmanuel fala, no capítulo das obsessões. Por quê? Para a obsessão, este reflexo ele vai ser doentio, pernicioso, negativo, tá? De ideias não vinculadas às leis divinas. Então imaginemos agora, né, no outro lado, que eu tenha passado por um conflito com alguém, com uma pessoa.
por qualquer motivo, né? E eu tenha ficado chateado com aquela situação. Então eu estou andando no meu dia a dia, e que, né, não sei se acontece com todos, mas acontece talvez conosco. Nós estamos andando no dia a dia e lembramos da cena que nos chateou, que aconteceu. E aí nós percebemos que aquela ideia vem, o sentimento toma o nosso coração, né? Nós começamos a lembrar daquilo, e quando a gente vê, a gente está com aquele sentimento ruim no coração de novo. Pode ser que a ideia tenha voltado da minha própria consciência? Sim, é bastante possível. Mas é possível também que um espírito desencarnado tenha alimentado em mim esta ideia, né? Gerando, ou fazendo com que eu me lembre dela, e retorne aquele sentimento negativo. E isso é, de alguma forma, uma obsessão chamada simples, por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Né? Tem vários graus de obsessão, pelo menos 3 graus de obsessão, como classificado de maneira didática por Kardec no Livro dos Médiuns. Então perceba que eu estou nesse momento da mesma forma, recebendo a ideia do desencarnado, registrando como minha, né, alimentando um sentimento a partir disso, que já estava no meu coração, na minha intimidade, e criando um movimento espiritual em torno disso. É nesse sentido que todos somos médiuns, e por sermos médiuns estamos todos sujeitos a algum grau do que a gente chama de obsessões. Então aí, Jéssica, você pergunta, né? Esse processo obsessivo que a gente comentou até aqui, ele ganha força por meio do nosso desejo central? Sem dúvida, sem dúvida, tá? Para a gente entender isso, vamos ver o que o Emmanuel vai falar um pouquinho mais para baixo aqui, ó, neste parágrafo. Aqui, ó. Quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia, no imo, na intimidade de nós mesmos, com maior força nos convertemos nesta ideia, a expressar-lhe os desígnios. Né? O que o Emmanuel está falando de render-se a uma ideia? É o que você chamou do nosso desejo central, né? Como a gente se acostumou a tratar nos nossos estudos. Ou seja, quando a gente considera aqueles desejos nossos, aquelas tendências nossas, é considerar, é pensar que vai existir um tema que vai se repetir com mais frequência na nossa intimidade dentro desses desejos. Né? Então a gente deu o exemplo da preguiça. Tem espíritos que têm como tema principal da sua encarnação a preguiça, ou seja, a maioria das suas ideias, ações, tendências são direcionadas por este sentimento, por este tema que a gente chama do desejo central, ou seja, aquele que comanda todos os outros. Ah, mas eu sou, sei lá, eu sinto mágoa de alguém. Ok, mas essa mágoa pode ser para um impulsionada pela preguiça. Por quê? Ah, eu me magoei com ele porque ele me fez trabalhar. Porque ele me tirou da minha zona de conforto, da minha zona de prazer. Para o outro, a mesma mágoa vai ser impulsionada pelo orgulho. Ah, poxa, mas ele me feriu, né? Ele foi contra as minhas determinações, contra as minhas opiniões. Então, quer dizer, esse tema central, ele varia para cada ser. Então, o que a Jéssica está dizendo o fenômeno obsessivo, ele vai ter relação com esse desejo central? Sim, Jéssica, nós diríamos que ele vai ter ligação sempre com o nosso desejo, né? Os espíritos desencarnados, existem os técnicos, os especialistas, tanto para o bem quanto para o mal, né? Em conhecer-nos na intimidade e tocar as fibras que são mais sensíveis a nós. Certamente, em cada instante, eles vão tocar a corda que nos sensibilizar, né? Que vai estar de alguma forma ligada ao nosso desejo central, né? Por uma decorrência óbvia. Mas eles vão buscar aquele ponto
onde eles poderão explorar melhor ideias que a gente vai agasalhar, que a gente vai acalentar, que a gente vai guardar no coraçãozinho nosso. Por isso que Emmanuel fala de nós nos rendermos a uma ideia. Como é que um espírito vai garantir que a ideia dele me influencia? Ele vai atacar no ponto a que eu me rendo, a que eu sou sensível, a que eu ouço mais. Porque é uma forma de ele criar uma vinculação comigo. Vamos pensar nisso como uma relação normal de dois espíritos. Vamos pensar em dois encarnados? O que pode acontecer? Um encarnado mal intencionado que queira abusar da minha confiança, normalmente ele vai concordar muito comigo, ele vai me elogiar demais, ele vai buscar os pontos das minhas opiniões para dizer que eu estou certo. Né? O diabo não aparece como, né, como aquela figura pintada na Idade Média com chifres e tal. Não, o diabo aparece naquilo em que me seduz, que me atrai, né? Da forma que eu me sinta bem naquilo que é o meu mal, que é o meu desejo. Então ele vai me envolver nisso para que eu entregue a ele a minha confiança e comece a agir obedecendo-o de alguma forma, ou seguindo as suas orientações de alguma forma. E é legal a gente, né, dizer isso e refletir conscientemente sobre isso, né, para pensar quantas vezes isso acontece no nosso dia a dia, né? Como nós ainda somos suscetíveis, né, àqueles que concordam conosco e que muitas vezes alimentam o nosso tormento, né, o nosso desejo. Por isso que o Emmanuel está dizendo isso daqui, né? Com cada vez mais força, a gente se converte nessa ideia. Então é aí que se estabelece a base desse processo obsessivo. E aí você pergunta, nesse caso, para a gente superar isso, para a gente superar essa obsessão, a vontade é soberana? Né? É possível modificar essas tendências desse desejo central por meio da vontade firme? Como a gente disse, Jéssica, é muito possível. Porque o Emmanuel diz isso lá, que a vontade é a gerência esclarecida. Ela manda. Tá? O que a gente precisa prestar muita atenção é isso aqui que Emmanuel disse. E esse é o risco das obsessões. Tá? Por quê? Toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio que nos visita oculto, ou seja, o sussurro, né? Aquela ideia, né, que vai assim aparecendo. Hoje é um pingo de sombra, né? Então é um momentinho. Amanhã é uma linha firme. Então, quer dizer, é um pinguinho de sombra que cai, né? Lembrei da música do Toquinho, né? Um pinguinho de tinta caindo num pedacinho do papel. Então é um pinguinho, só que aqui é um pinguinho preto, escuro, né? E que vai, né, se fortalecendo e vai formando uma linha, quer dizer, ele vai se tornando mais nítido, para depois fazer-se um painel vigoroso. Exatamente como a música do Toquinho, só que, né, pro lado digamos assim, do nosso lado sombrio, né? O que é um pinguinho que vira uma linha, que vira uma figura horrenda no nosso pensamento, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. E a questão que surge aqui é: a vontade pode mudar? Só ela pode mudar. A questão da obsessão é quando essa ideia é tão repetida, né, tão insistida, tão acalentada no meu coração, e aí, como diz o Emmanuel, né, ela forma essa figura tão firme na minha intimidade, é difícil eu perceber que ela existe. É difícil eu me conscientizar de que eu estou efetivamente passando por um processo de influência de ideias negativas. Porque eu começo a acreditar que estas ideias são verdadeiras, são reais, e que quem está errado são os outros, e não eu mesmo. Nesse ponto, o que acontece é que a vontade ela continua sendo soberana e continua tendo
todo o poder de atuação. Porém, o espírito não se encontra num estado de consciência suficiente para acionar essa vontade. Que, como nós dizíamos no começo, a vontade ela está relacionada a um processo de conscientização do ser, né, para atuar em sintonia, em linha, em harmonia com a lei divina. Se os meus espíritos estão embaralhados a ponto de eu não perceber mais que a minha atuação não está vinculada à lei divina, como é que eu faço isso? E aí entra o ponto em que nós precisamos do auxílio de outras pessoas. E aqui é uma reflexão talvez importante para todos nós, do nosso gesto de humildade perante a vida, né? E perante nós próprios, de nos questionarmos o tempo todo acerca de nós mesmos. Se nós estamos efetivamente sendo tão cristãos quanto poderíamos ser. Se nós estamos sendo tão alinhados, né, tão sintonizados com o Cristo nas nossas ações. Se a nossa ação reflete aquilo que nós conhecemos efetivamente do Evangelho. Ou se nós estamos agindo mais de acordo com o meu desejo, impulsionado por aqueles que sintonizam com esse desejo. E é muito delicado. Né? Não é à toa que Jesus nos disse de uma maneira muito clara, orai e vigiai. E para a gente fechar, né, o mais legal desse texto aqui do Emmanuel, né, e por isso também a gente quis trazer, é porque ele nos dá uma rota para a gente colocar esse orar e vigiar em prática no nosso dia a dia, tá? Que são os 2 últimos parágrafos aqui desse capítulo. Ou seja, é o caminho para que nós sejamos capazes de acionar a nossa vontade, mesmo que numa condição obsessiva. Tá? Então, o que Emmanuel nos diz? É urgente, né? Urge, portanto, que nós saibamos fugir, desassombrados, corajosos, aos enganos da inércia, ou seja, da acomodação. Se em algum momento vier à nossa mente a ideia de que eu estou pronto, de que eu estou concluído, de que eu não tenho mais nada para aprender, que eu estou num caminho do bem e agora não tem mais nada para fazer, é só seguir em frente. Né? Ou que eu já fiz o que eu tinha para fazer e agora eu estou encerrado, eu estou pronto. Que é inércia, é ficar parado. Essa crença é perigosa. Se eu tenho essa inércia, ponto de atenção para mim. Né? Porque o espelho ocioso da nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal, que, nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Preciso coragem para reconhecer isso, para reconhecer que eu não estou pronto. Eu tenho meus acertos, eu tenho as minhas conquistas, eu tenho aquilo que são as minhas vitórias espirituais e todos temos. Todos temos alguma coisa que nós já somos capazes de fazer como espíritos, que são os nossos potenciais para o bem, que são as nossas habilidades, né? De uma maneira, em um dos sentidos dessa palavra, são os nossos talentos, né? Não no sentido das oportunidades, no sentido das possibilidades que nos são dadas em uma encarnação. Todos nós temos isso, mas ao mesmo tempo é fundamental que a gente se lembre sempre de onde a gente ainda tem que crescer. Né? Por isso que Santo Agostinho era tão incisivo na questão da reflexão em cada ação. Né? Santo Agostinho dizia, termina o fim do dia e olha para o que você fez. É importante que a gente faça isso a cada segundo da nossa vida. Né? E que em algum momento a gente pare para olhar o que nos machucou naquele dia, o que nos feriu naquele dia,
onde nós atuamos, né? De maneira impensada. Normalmente nesses pontos em que nós nos sentimos feridos é que vão estar os nossos principais pontos de renovação, né? De necessidade de crescimento para o bem. Então que a gente nunca pare e nunca tenha a ideia de que estamos prontos, né? Mesmo que seja uma ideia escondida lá no fundo do nosso coração. E ele continua. Dar novo pasto, novo alimento à mente, ao pensamento, pelo estudo que eleve, e consagrar-se em paz ao serviço incessante. É a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas. Ou seja, ele está nos dizendo, depois a gente termina o texto, né, ele está nos dizendo como que a gente aciona a nossa vontade. De tal forma que ela vai ser capaz de dizer, agora basta do desejo. Agora nós vamos agir conforme as leis crísticas. Então ele fala do estudo que eleve e do serviço incessante. O que é o estudo? É ler uma obra? É ler um texto? Se fosse só isso, todos nós espíritas, né, que estudamos tanto e que fazemos tantas atividades na casa espírita, nós estaríamos perfeitos. Né? Nós seríamos o exemplo do Cristo na Terra e o planeta não estaria como está, em meio a uma pandemia reparadora, né? Expurgatória e reparadora do planeta. Esse estudo é o estudo de si mesmo. E esse serviço é o serviço para o espírito. O que a gente aprendeu em relação a isso? Né? De que esse estudo é o estudo reflexivo, ou seja, é fazer isso que nós estamos fazendo. Então, como é que isso aqui se aplica para mim? Né? Cada um de nós temos, eu e cada um dos companheiros que estamos juntos aqui, a gente tem o dever de parar quando a gente terminar aqui, ler de novo, né? E pensar qual é a sombra que eu estou alimentando internamente. Qual é o desejo que eu estou alimentando? Renato, mas eu sou obsidiado? Por que não? Por que não? Mas eu sou espírita há tantos anos. Obsidiado. E o problema não é estar obsidiado. Porque o nosso planeta de provas e expiações vive uma obsessão coletiva há muito tempo. O problema é eu me acomodar a essa condição. E achar que está tudo bem. Este tem sido o nosso problema. Então, a partir do momento que eu entendo que sim, eu estou sujeito a influências doentias de outros seres, que tem sintonia com o meu desejo, que tem ligação com o meu desejo, né, e que eu tenho me acomodado a isso, a partir do momento que eu reconheço, o meu estudo ganha outra dimensão. E se nós sairmos daqui convencidos de que sim, podemos ter pensamentos obsessivos nos influenciando, mas que sim, nós conhecemos e temos capacidade de adotar um caminho de saída, que bom. Que bom. E se nós conseguirmos reconhecer qual é o teor deste pensamento de característica obsessiva que me atinge, e qual é a ação que ele pede de mim, ótimo, que é este serviço incessante. Este serviço incessante é muito mais do que servir cesta básica, sopa, comida, alimento, roupa, o que quer que seja. Que são ações importantes, porque há pessoas passando necessidade na Terra. Nenhum de nós pode questionar isso. Né? Há os que passam necessidades nas ruas, nas favelas, nos barracos próximos de nós, em vários lugares. Há pessoas sofrendo, há pessoas passando necessidade material, e nós precisamos atendê-las nos semáforos. Ninguém questiona isso. Todavia, qual é o mérito deste serviço se não for um serviço para o espírito? E nós não estamos aqui dizendo que a nossa caridade tem de ser seletiva.
Nós estamos dizendo que a nossa caridade tem que partir do coração, de uma tal maneira que eu faça efetivamente pensando e atuando pela necessidade do outro, e não no quão bom eu sou por fazer algo por alguém, por exemplo. Ou em divulgar para outras pessoas que não veja a mão direita que dá a esquerda, né? Ou que não veja a esquerda que dá a direita. Ou qualquer outro sentido que a gente possa dar à caridade. É o serviço do Espírito. Ou seja, nós nos movimentarmos na nossa intimidade. E é o que nós espíritas temos menos feito ao longo do tempo. Nós lemos isso aqui como a ação material, só que a ação do corpo para o espírito pode não significar nada se não tiver um reflexo. Muito bem. Agindo dessa forma, nós acionamos os potenciais do espírito. E aí acionamos a vontade. Refletindo sobre nós mesmos e servindo a todos. E aliás, um pensamento subsequente aqui. Este serviço não só necessariamente é para as necessidades do corpo. Quantos necessitados da alma existem? Não é? Próximos de nós. Esse estudo vai estar sendo colocado aqui no nosso site no dia 25, né, no dia do Natal. Quantas pessoas passaram o Natal sozinhas, em suas casas, tristes, desesperançadas? Pessoas da nossa família. Qual serviço nós podemos fazer por elas? Para que a gente ganhe uma dimensão maior de como e onde nós podemos servir. Para nós não irmos buscar também muito longe aquilo que está próximo de nós também. Com isso, Jéssica e companheiros, a vontade é soberana. Ela se alimenta, ela se fortalece para conseguir se impor sobre o desejo. Então, quando você pergunta se vincular aos amigos espirituais, mesmo em meio a processos em que sentimos dificuldade, é um meio? Sem dúvida é um meio. E como que nós vamos criar esse vínculo? Por meio da prece, claro. A prece é fundamental, a prece é necessária, né? E o trabalho é uma prece. Cada vez mais eu sinto afinidade com essa ideia de que a prece é ação, né? A prece pode ser adoração a Deus, a prece pode ser um pedido a Deus, mas ela é acima de tudo ação no nosso dia a dia, né? Porque é nessa ação aqui, nesse serviço e nesse estudo que Emmanuel fala aqui, que os bons amigos vão estar vinculados a nós. Então, Jéssica, mais uma vez a gente agradece demais, né, as tuas perguntas, as tuas colocações que permitiram esse estudo que, para mim, foi riquíssimo. Né? A gente até se estendeu um pouquinho hoje no tempo, né? Pedimos desculpas aí enfim, a gente sabe que muito conteúdo também não é o objetivo, né? Mas certamente foi um estudo, pelo menos para nós aqui, de muita reflexão e que nos impactou e nos auxiliou, tá bom? Obrigado, Jéssica, pela tua pergunta e a todos os companheiros, ainda em tempo, um Feliz Natal para todos, né? Que todos tenhamos tido e continuemos tendo um Natal com a presença e a figura de Jesus nos nossos corações, né? Nos nossos pensamentos, para que as vibrações desse mestre e da sua equipe nos auxiliem neste processo de acionamento da nossa vontade, de que nós vínhamos falando. Que Ele nos abençoe a todos e agora voltaremos a nos encontrar no dia 1º de janeiro de 2021 para a continuação do nosso estudo. Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe. Até mais, gente.